Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos começar com a correção das questões, né, objetivas do PISM-3, a prova de 2019, que eu passei para vocês já tem algumas semanas, só que eu não cheguei a corrigir por conta do cronograma para a prova, tá? Então, eu vou começar a correção aqui bem rápida com vocês. Vou anexar esse material lá na plataforma porque a imagem tá um pouco embaçada aqui, tá? Eu quis fazer o vídeo para trabalhar também a questão da explicação com vocês, além de deixar o material escrito, ok? Então, vamos lá. Essa questão número 1 era uma questão de interpretação. Ela fala, né, sobre mais ou menos a base do texto, o que seria o tema, sobre o que o texto veio falar, né? E a opção correta seria a letra D. E o texto tem o objetivo de analisar o filme Eu Não Sou um Homem Fácil, que lança a mão da inversão de papéis, costumes e comportamentos de mulheres e homens, para realizar de forma engraçada crítica ao machismo intrínseco à sociedade. Né? Você vê lá, né, no filme lá que tem, né, que vai ter uma crítica a essa questão, né, do machismo, uma troca de papéis, né, um homem que passa a ter uma vida feminina, né, e a sofrer na pele ali certas situações ali de machismo, de preconceito ali durante a história, né? E é uma história engraçada, até ali. O longa não apenas vai contra todos os princípios machistas, como também usa a comédia para distorcê-lo. Então, de uma forma engraçada, apresenta essa crítica, ok? Na questão 2, nós temos assim, em relação à configuração das informações do texto 1, é correto afirmar que ele apresenta a seguinte configuração. Ali está falando da ordem do texto, né? Como que vem as informações lá no texto? Primeiro, nós temos uma apresentação do filme, né? O autor fala sobre o filme. Depois, ele vai descrever o filme, ele vai citar ali de forma mais detalhada, né? Situações que acontecem no filme. Depois, uma análise, né? Desse tema, do que é criticado lá. E, por fim, a opinião do autor. Essa ordem, no caso aí, é a letra C, tá? Que é a opção letra C. Na questão 3, a gente tem releia o trecho. Além disso, para o desespero de Damien, a moça por quem ele tinha se interessado antes da mudança se transformou em uma versão feminina dele mesmo. Esse Damien é o rapaz, né, que passa a ser ali uma mulher, né? Aí diz assim, quanto ao uso das vírgulas no trecho acima, podemos dizer que essa primeira vírgula, ela está correta, tá? Porque ela isola ali, né, um termo ali adverbial de finalidade, né? Agora, a segunda vírgula, ó, a moça por quem ele tinha se interessado antes da mudança se transformou. A moça por quem ele tinha se transformado antes da mudança, isso aí é o sujeito. Aí tá, se transformou, aí já tem o predicado. Essa vírgula separa sujeito e predicado. Então, nós vimos nas nossas aulas, né, agora referente à matéria do segundo bimestre, a questão da vírgula, e vimos que uma das primeiras regras do uso da vírgula é essa, não se separa sujeito do predicado. Então, a opção correta é a letra B ali. No trecho, a moça por quem ele tinha se interessado antes da mudança se transformou, tal, né? Há um emprego errado da vírgula, pois ela está separando um sujeito de um verbo, né? Então, essa regra a gente não pode esquecer, que é a mais básica aí do uso da vírgula. E é muito cobrada, né? Na questão 4, a gente tem aí, ó, o assédio sexual feminino, que é o título lá do texto, né? Histórias de homens que foram coagidos e humilhados por rejeitarem suas chefes e tiveram de deixar seus empregos por causa disso. Esse já é outro texto, é o texto 2. Aí tá assim, a partir da leitura dos textos 1 e 2, é possível afirmar que, porque no texto 2 vai falar de questão de assédio sofrido por homens, né? Que também acontece. Principalmente ali falando no meio na questão de trabalho, né? Os casos narrados lá.
Aí diz assim, o que é correto afirmar a partir da leitura dos dois textos. Letra A diz o seguinte: embora as pessoas do sexo masculino sejam também assediadas na atualidade, que é o que a gente vê no texto 2, o número de pessoas do sexo feminino que sofrem assédio é excessivamente maior do que o de homens. Né? Isso já é fato, né? Além da gente ver no texto o que acontece, isso é um fato muito visível na nossa sociedade. Através aí das reportagens e tudo mais, a gente vê no dia a dia como que é grande, né? E por fim, até aqui todas as questões baseadas, a da vírgula a gente tem, né? A gramática ali, a ortografia, né? A questão do uso da vírgula, né? Ortografia, a pontuação. E a gente tem aqui na questão número 5, releio o trecho. Ela passava a mão em mim, me convidava para sair. Isso aí já é um trecho do texto 2. Me convidava para sair e queria ir para minha casa. Um dia até mordeu as minhas costas. Conta Barroso, que no ano anterior enfrentou durante 2 meses as cantadas de sua chefe na empresa de telefonia celular na qual trabalhava, em Brasília. As pessoas riam de mim o tempo todo, lembra? Ao se sentir rejeitada, a mulher por volta dos 50 anos passou a persegui-lo. Chegou a criar situações para que ele fosse demitido, como lhe atribuir faltas mesmo diante de um atestado médico. Sobre a construção como lhe atribuir faltas, pode-se afirmar que, no caso, a letra C está correta, pois o pronome lhe se refere a Barroso e o verbo atribuir foi empregado como bitransitivo. Olhem só ali. Para que ele fosse demitido, como lhe atribuir faltas. Quem atribui o que? Faltas, né? O verbo é um verbo transitivo direto, o objeto direto é faltas, atribuir o que e a quem. A quem seria a ele, que está representado ali pelo lhe, né? Que significa a ele, que seria o objeto indireto aí, porque se lhe, ele tem dentro dele a preposição aí fundida, né? Nessa junção aí. Esse lhe significa a ele, tá? E esse a ele significa ao Barroso, né? Que se refere ao Barroso. Então, a gente tem um objeto direto, faltas, e o objeto indireto, o lhe, a ele, tá? Ele realmente é um verbo bitransitivo. E esse lhe está corretamente empregado, ok? Então, foi aí nossa correção. Aí vocês pegam o material direitinho para acompanhar, conferir. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar, tá bem? Um abraço aí, fiquem com Deus. Beijo.